Estamos aqui reunidos na Semana do Fígado do Rio de Janeiro, numa mesa que vai debater sobre a quantificação da esteatose hepática pelos métodos ultrassonográficos. Somos um grupo de hepatologistas, radiologistas e ultrassonografistas que vamos falar da importância clínica de como quantificar, como avaliar a presença da gordura na nossa vida prática e qual é o melhor resultado que a gente pode ter em cada situação para os nossos pacientes. A doutora Priscila vai começar a falar sobre a parte clínica da quantificação da gordura. Tudo bem? Então, vou tocar um pouco no assunto sobre a esteatose, né? Qual é a relevância clínica da esteatose? A gente está sempre se questionando, porque, ao mesmo tempo, é a quantidade de gordura que vai impactar, definir a doença, né, da esteatose, a presença da gordura no fígado que vai diagnosticar a esteatose hepática, né? E ao mesmo tempo, levar também ao processo de inflamação, o processo todo de evolução para fases mais progressivas da doença, que é o caso da fibrose hepática. Por outro lado, a presença da fibrose hepática, a gente observa que nos estágios mais avançados de fibrose, muitas vezes a gente já não encontra mais a esteatose no meio hepático, né? Então, a quantificação da esteatose, ela na fase inicial, ela vai se implicar na doença e, ao mesmo tempo, na fase mais no final da doença, em que você tem fibrose e cirrose, a gente tem uma quantidade menor, né? E, assim, o padrão ouro, historicamente, da quantificação da gordura era a biópsia, né? Mas a biópsia, ela é um método invasivo, que não é muito complicado, mas tem as suas complicações e a gente não pode ficar fazendo de segmento, não dá para instituir um tratamento para esteatose e repetir uma biópsia, não é factível isso na prática. Então, a gente acaba lançando mão da ressonância, né? Que atualmente é o nosso padrão ouro. Então vou falar, Flávio, um pouquinho sobre o diagnóstico da esteatose na ressonância magnética, né? Como você citou, se tornou o padrão ouro não invasivo, né? Por conta de algumas características específicas, né? Quais seriam elas, né? A gente consegue uma maior área de amostragem, quando a gente vai analisar o parênquima, a área que a gente vai quantificar, a gente consegue uma área maior do parênquima. Ela tem uma alta acurácia, os estudos demonstraram que, comparando com a biópsia, consegue acurácias aí com áreas sobre a curva acima de 0,90 em todos os estágios de esteatose. E também é um método que tem uma boa reprodutibilidade, né? Já foram publicadas algumas meta-análises comparando os diversos estudos e mostrou que tem pouca variabilidade entre os estudos, né, valores de corte, os valores de acurácia, e também pouca variabilidade entre fabricantes. Então, o fabricante não vai influenciar ali no final a classificação da esteatose, que é uma coisa interessante, né? Diferente de alguns fabricantes no ultrassom, né? Se a gente fizer um primeiro exame com um fabricante, fizer o tratamento e depois for fazer o controle com outro fabricante, isso atrapalha? Não, não atrapalha. Então, foi isso que essas meta-análises trouxeram, né? Então, a gente não precisa ter essa preocupação de onde o paciente está fazendo o exame. Isso é importante, né? A gente nem sempre consegue garantir que o paciente vai repetir o exame no mesmo laboratório com a mesma máquina. Exatamente, exatamente. E aí, como é que a gente faz essa avaliação? Eu trouxe algumas imagens só para poder ilustrar rapidinho como é que a gente faz. Rotineiramente, classicamente, todo exame de ressonância magnética, a gente adquire essa sequência, que é uma sequência que não precisa de contraste venoso, faz em apneia durante 30 segundos e a gente compara. A gente chama de sequência em fase e fora de fase. Então, vocês vão ver isso um pouco nos laudos, né? Então, seria aqui em fase e fora de fase. Então, a gente vai comparar o fígado na sequência fora de fase. Se ele ficou mais com hipossinal, se ele ficou mais preto, quer dizer que tem gordura intracelular ali. Então, a gente faz esse diagnóstico de maneira subjetiva, né? E, mais recentemente, os fabricantes lançaram uma nova técnica, que é o PDFF, que é a quantificação mesmo. A gente consegue quantificar e classificar a esteatose. E como é que é feito? É gerado um mapa, em cima daquelas imagens é gerado um mapa, e a gente vai desenhar algumas áreas de interesse, né? Que são esses ROIs. A gente vai fazer aí de 4 a 5, tentando pegar uma área significativa do parênquima, fugindo de vasos, de lesões, e vai fazer uma média desses valores. Então, aqui, a fração de gordura está entre 20% e 22%. Tá? E aí eu trouxe só um exemplo aqui de trabalhos mostrando, por exemplo, um diagnóstico de esteatose leve, né, que é um desafio diagnóstico nos outros métodos, como tem uma boa acurácia, de 94%.
Então, é um excelente método. E aí, só para comentar rapidamente como é que é feita essa classificação. A gente não pode confundir com a classificação da esteatose hepática pela biópsia, pelo histopatológico. Aqui é a fração de gordura, é a quantidade de gordura em relação à água, não é a quantidade de patócitos acometidos. Então, o valor é um pouco diferente, né? Então, qual que seriam os valores, né? A fração de gordura normal do fígado seria abaixo de 6%. Entre 6% e 17% seria grau 1, né, esteatose leve. Entre 17% e 22%, grau 2, moderado. E esteatose acentuada seria acima de 22%. E aí, só para comentar rapidamente também, tem muitas vantagens, mas também tem desvantagens, né? É pouco disponível, né? Ele é suscetível a artefatos de movimento, o paciente tem que fazer a apneia para conseguir fazer o exame, e tem um alto custo, né? Essa sequência PDFF é um pacote extra, ele não vende padrão nas máquinas, então tem que ser adquirido separadamente, e nem todo serviço vai ter ele, então é algo que gera um custo maior também. Então, assim, a ressonância ela é muito interessante para a pesquisa clínica, né? Quando a gente está querendo até validar os outros métodos, a gente não faz mais biópsia, a gente usa a ressonância como referência nos estudos, mas na prática, como o teste de rastreio populacional, ou quando o paciente tem fatores de risco para doença gordurosa, o que a gente faz é o ultrassom, né? O bom e velho modo B do ultrassom, que é a indicação de rastreio de doença gordurosa. A ultrassonografia, ela vem, é um método barato, né, assim, indolor, que os pacientes eles têm uma boa tolerância para fazer o exame, facilmente você consegue locais para poder realizar, e o modo B ele não requer nenhum software adicional naquelas máquinas de ultrassonografia para você poder fazer a quantificação de gordura, né, da esteatose. Então, existe uma classificação que já é muito sedimentada na literatura, que é a classificação de Sadé, que ela vai graduar para a gente a esteatose em leve, moderada ou acentuada, e o padrão característico de esteatose na ultrassonografia que vai determinar essa classificação vai ser baseado em 3 aspectos que a gente vê. Então, a primeira é a ecogenicidade do fígado. A ecogenicidade é a cor do fígado, né? Quanto maior a infiltração gordurosa naquele fígado, mais hiperecogênico ele fica, ou seja, um fígado mais branco. A gente faz a comparação dessa cor, da ecogenicidade do fígado, com o parênquima renal e com o parênquima esplênico, né, com o baço. É importante a gente fazer essa dobradinha, porque alguns pacientes que têm alguma nefropatia, nefropatias crônicas, etc., eles vão ter uma alteração de ecogenicidade, eles podem ter essa alteração de ecogenicidade no rim, e a gente perde a capacidade de fazer a diferenciação. E, às vezes, até na prática clínica mesmo, quando a gente fica um pouco na dúvida da esteatose hepática leve, é importante a gente... o que eu sempre faço é dividir, boto o dual na tela e aí faz a foto do parênquima hepático com rim, no outro do parênquima esplênico. E aí você faz uma análise super rápida da diferença de ecogenicidade entre as 3 estruturas para você poder determinar. A gente sabe que assim, a ultrassonografia ela consegue fazer detecção de gordura acima de 20% de infiltração no fígado, né? Então, às vezes, essa dificuldade ela pode acontecer, sim. Quando você vai tendo graus mais avançados de esteatose, né, o grau moderado e o grau acentuado, existe, pela classificação de Sadé, a avaliação de outras 2 estruturas. A segunda que a gente vai analisar vai ser a parede dos vasos intrahepáticos. À medida que você vai aumentando a gordura nesse fígado, fazendo o grau moderado de gordura, a parede desses vasos vai perdendo a sua definição. Então, é como se fosse a graduação da esteatose na ultrassonografia modo B, ela é o somatório de alterações. Então, só tem alteração da ecogenicidade do fígado, é leve, alterou a ecogenicidade do fígado e a definição dos vasos intrahepáticos torna-se moderada, e se você associar isso à indefinição da linha diafragmática direita, torna-se acentuada. Então, é assim que a gente define. A gente sabe hoje em dia que estão surgindo, existem já, né, outros scores de esteatose, como o S-FLI ou Hamaguchi, mas eles requerem, né, acabam
necessitando de você saber algumas características particulares desses pacientes. Nem todos os pacientes a gente consegue fazer a aplicabilidade desses scores, né? E eles também levam em consideração, principalmente o FLI, outras coisas que o SADE não coloca. Então, assim, isso são coisas que estão começando a entrar agora, estão começando a ser implementadas e tal, e cada vez mais estudadas. O que a gente tem sedimentado na literatura é a classificação de SADE por hora. E a gente sabe também que não... Pode passar. É só um slidezinho a mais que eu coloquei também, que eu sempre reforço, né, no ISO de 2021, no consenso de doença hepática gordurosa não alcoólica, ele diz que a avaliação, que nenhum método da quantificação de gordura, né, avançado, que o Dr. Dimas brilhantemente vai falar depois, ele ainda é capaz de substituir o modo B para você poder fazer essa determinação, né, da graduação, né, da esteatose, e que as diretrizes europeias para o tratamento de doença hepática gordurosa não alcoólica, elas recomendam o uso da ultrassonografia como uma imagem de primeira escolha nos adultos que têm o risco de doença hepática gordurosa não alcoólica, só para a gente poder fechar. Assim, o interessante do modo B é que ele tem essa carência da quantificação, né? Tem essas tentativas de métodos semi-quantitativos, Hamaguchi, FLI, US, que tentam dar um número, né? Até para depois a gente poder comparar. E aí o que eu entendo que foi uma evolução do ultrassom foi ter essas novas tecnologias de quantificação que dão para a gente um valor, né? Dão realmente uma quantificação, tentam dar números para o que a gente tem de gordura no fígado. Não é isso, Dimas? Isso. E com o surgimento, então, esse impacto que está sendo evidenciado da doença metabólica, da doença esteatótica, surgiram, então, esses algoritmos para quantificar de forma mais simples, já que o acesso à ressonância é mais limitado, né? Apesar dele ser considerado o nosso padrão ouro em radiologia, nós teríamos, então, pelo menos 3 biomarcadores importantes, que seria a atenuação, a retrodifusão e a velocidade do som, né? Lembrando que a atenuação e a retrodifusão eles são diretamente relacionados com o conteúdo de gordura do fígado, enquanto a velocidade ela está inversamente relacionada. Nós sabemos que existem vários algoritmos, né? A grande maioria utiliza o coeficiente de atenuação. E existem alguns em que associam esses 2 biomarcadores, principalmente usando o coeficiente de atenuação com retrodifusão e alguns coeficientes de atenuação com a velocidade do som, mas todos eles necessitam ainda de uma validação maior, de estudos mais prolongados, né? Nós temos que o FibroScan é o que maior número de publicações, sem sombra de dúvidas, mas esses novos métodos, utilizando o aparelho de ultrassom convencional, tem ainda está sendo determinando, então, essa validação que é muito importante. Eu trouxe aqui mostrando só que a acurácia de todos os níveis de esteatose, levando em consideração os vários estudos publicados, mostram uma acurácia muito boa, né, acima de 90%, quando relacionado, e veja que todos esses estudos utilizaram a ressonância magnética ou a biópsia hepática como padrão de referência, né? Mostrando, então, uma acurácia muito alta dessa metodologia, né? E, por fim, nós precisamos ainda de um protocolo, então, a gente precisa realmente seguir um protocolo para que não haja muita disparidade em relação a esses resultados. Recentemente, em 2024, a doutora Giovanna Ferraioli, com o grupo dela, publicou o primeiro embrião de um protocolo, né, mas que precisa ainda ser validado e precisa que as máquinas realmente passem a seguir essas determinações para que não haja muita divergência. Tá? É isso. Bem, então a gente viu aqui que nós temos várias ferramentas, a gente tem que saber exatamente qual ferramenta usar em cada momento, né? De forma resumida, quando a gente tem um paciente com fatores metabólicos que indicam que ele tem chance de ter gordura no fígado, a gente começa com o modo B, né? E depois a gente passa para ou nesse mesmo momento, dependendo do aparelho que a gente está usando, a gente pode fazer uma quantificação por esses métodos que o Dima falou, de que atualmente usam mais a atenuação, né? Que a dispersão ainda não está totalmente
validada ou difundida, mas a atenuação a gente já tem bastante nos aparelhos. E num caso em que a gente esteja fazendo um protocolo de pesquisa ou que a gente precise de uma avaliação de um nódulo, por exemplo, ao mesmo tempo, aí a gente pode lançar a ressonância. O importante é a gente saber usar cada um no seu momento certo e como interpretar aquele resultado. Eu acho que era isso. Obrigada. Obrigada.